Você conhece o Long Dog Challenge? Eu espero que sim, porque eu sou o Otávio do canal Tavitos e é basicamente sobre isso que eu vou estar falando hoje. Esse site aqui maravilhoso, porque hoje eu vou mostrar todos os segredos que ele esconde e como chegar ao final e o que acontece quando você chegar ao final. Então assiste até o final desse vídeo porque vai ser muito legal. À primeira vista, você pode achar que esse é simplesmente um site que você tem que rolar a tela infinitamente para baixo até alguma coisa interessante acontecer, mas isso não é verdade. Tem muitos segredos escondidos nesse site e para desvendar todos esses segredos, eu fiz um programa inteiro e eu vou desvendar todo esse site hoje com vocês. Então se liga no vídeo. Para isso, eu criei um pequeno programa em Python e eu vou estar executando ele aqui e mostrando todo o passo a passo para zerar esse site. E a primeira coisa que eu programei foi uma função para abrir o site e outra para rolar a página para baixo. Então vamos ver como que ele faz isso. Eu executei o comando, ele vai abrir o navegador aqui do lado, acessar a página e vai começar a rolar a página para baixo infinitamente. Mas só rolar a página para baixo não tem sentido algum, eu tenho que programar um momento para ele parar de rolar. E basicamente, se você for no manual do jogo, onde ensina como jogar ele, você vê que você tem que coletar, não lembro muito bem quantos que é, mas acho que é 200 desses WoW e quando você coleta 200 dele, você desbloqueia esses large, que são os grandes. E quando você pega 9 desses grandes, você desbloqueia o Rainbow WoWs, que são os coloridos e basicamente essa é a regra. Eu vou enrolar a tela para baixo até eu ativar o Dodge Prime. O que acontece aqui é que eu desbloqueei uma opção para eu clicar neles e eles ganhar esse efeito de arco-íris. E como aqui tem um Dodge Prime, basicamente eu tenho que clicar em 137 Wolves primos. Ou seja, eu tenho que clicar no 2, no 3 e assim em diante até eu desbloquear os 137 primos. Basicamente, número primos são números que eu posso dividir por um e por ele mesmo. Eu tenho o número 1. Por quantos números eu posso dividir um para obter um número inteiro? Eu posso dividir por um e por ele mesmo. O dois eu posso dividir por um e por ele mesmo, então ele é primo. Agora o 4 dividido por 2 dá um número inteiro, então ele já não é primo, porque ela é divisível por mais de dois números, por um, por 2 e por ele mesmo. E isso é algo muito demorado. Imagina você passar por todos esses 775 e achar quais deles são primos. Isso é algo muito complexo e eu não conseguiria fazer isso se não fosse programado. Então eu fiz um programinha bem simples que vai selecionar os que são primos. E isso foi mais ou menos complicado. De início eu estava selecionando todos, mas selecionar todos fazia que o programa gastasse 13 minutos. Então o que eu fiz foi fazer uma lista dos números primos e ele vai clicar somente nesses números primos. Eu selecionei todos os números primos menor que 2000, porque geralmente ele seleciona no máximo uns 1400 e eu deixei um pouquinho a mais. Aqui você já pode ver que ele está selecionando todos os primos e todo o valor que ele seleciona é primo, porque é muito mais fácil. Ele demora um tempinho para selecionar, para clicar, e o cara que fez esse site planejou tudo para não dar para ativar esse efeito sem clicar neles. Se eu não clicar nele, ele faz esse WoW desaparecer, porque ele planejou esse site muito bem. Então a única maneira de eu conseguir fazer isso é literalmente eu clicando em cada um. Isso foi algo que dificultou, mas com o tempo eu achei uma solução para isso. Aqui tem um código que eu usei, nada demais, mas esse é o mais importante, esse é o foco.
Depois disso, vocês podem ver aqui que liberou um Secret Walls. Eu vou explicando aqui o que é esse Secret Wall. Basicamente são esses aqui, eles ficam escondidos no corpo do cachorro e eu tenho que clicar para ativar eles. Mas tem 100 e eu teria que ficar rolando e clicar em todos. E isso é muito complicado, porque o corpo desse cachorro é muito longo. Se você ver a barra de rolagem, essa aqui é uma página muito grande e eu tenho que achar todos os 100. E esse processo de achar todos os 100 é muito difícil, muito complicado. E também tem um outro problema bem específico que pode atrapalhar tudo, que é que em alguns momentos esse wall aqui aparece em cima deste secret. Olha aqui, aqui nós temos esse wall e aqui embaixo temos o secreto. E quando eu tento clicar no de baixo, olha o que acontece. Ele ativa o arco-íris. Então vou selecionar esse texto. Repare que o arco-íris está em cima dele. E eu reparei que quando eu abri aquela tela, o arco-íris ia para cima. Eu vou abrir aqui uma tela embaixo. Agora, repara que aqui temos o secreto, ou seja, eu mudei a largura da tela e o secreto apareceu. E o arco-íris ficou embaixo. Agora eu vou selecionar o texto de novo e vou fechar essa tela. E o arco-íris ficou em cima dele. Então quando eu mudo a largura da tela, ele muda a sua posição. E isso é algo bem legal, porque o programador pensou em fazer uma maneira com que esses WoW ficassem sempre na tela. Isso é algo legal, mas que pode gerar um erro com o tempo. E esse erro fazia com que o meu programa desse errado muitas vezes. Então, o que eu fiz para resolver isso foi basicamente criar uma condição para ele redimensionar a janela do navegador, um valor aleatório na horizontal e vertical toda vez que acontecer esse erro específico. Então, repara aqui que agora o programa está clicando nos secretos, olha aqui o valor aumentando, e sempre que tiver um WoW normal em cima de um secreto, ele redimensiona a janela aleatoriamente até o WoW secreto poder ser clicado. Então basicamente isso foi o que eu fiz, porque esse erro não acontece tanto assim, mas quando ele acontece, ele faz tudo de errado. Então eu tive que criar essa pequena condição para agilizar a minha vida, mas agora aqui eu cheguei numa parte muito complicada desse programa e que vai ser bem difícil de explicar. E você pode ver que aqui surgiu regular e secreto. O regular são esses aqui normais e os secretos são esses aqui secretos. E se eu for no topo da página, você vai ver que eu posso clicar nesses aqui e eles vão começar a rodar. E aqui tem um LRL e um RLR. Basicamente, eu tenho que selecionar todos os valores que são da sequência de Fibonacci e eles têm que rodar para a esquerda, direita e esquerda. Ou seja, esse aqui é o número 1, como o número 1 faz parte da sequência de Fibonacci e ele é regular, ele tem que começar a rodar para a esquerda. Então tem que clicar uma vez para ele rodar para a direita e mais uma vez para ele rodar para a esquerda. Aí eu desbloqueei um regular e eu tenho que achar todos os outros 14 números da Fibonacci, fazer eles rodarem na ordem esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, para desbloquear isso. Os números de Fibonacci formam uma sequência começando por 0 e eu tenho 0 e 1. E eu vou somando esse número pelo número anterior. Pode parecer complexo, mas é basicamente assim. Eu pego o 0, que é o primeiro número, e somo com 1. 0 mais 1 é 1. Eu tenho que somar ele com o número anterior. 1 mais 1 é 2. Como o número anterior era 1, então 2 mais 1 é 3. Como o número anterior era 2, 3 mais 2 é 5. Como o número anterior era 3, 5 mais 3 é 8. E assim por diante. Vindo aqui no código, ele é um pouquinho difícil, mas eu espero que você entenda. Então aqui no código eu fiz uma função e vocês podem olhar aqui embaixo que
eu tenho esse primeiro argumento que tem 2 e 1. Basicamente 2 e 1 significa que eu tenho que clicar 2 vezes no elemento para ele rodar pro lado que eu quero, e o próximo elemento eu tenho que clicar uma vez. Ou seja, eu clico 2 vezes, então eu tenho que clicar 2 vezes, quer dizer que o elemento tem que rodar para a esquerda. Se eu tiver que clicar uma vez, o elemento tem que rodar para a direita. Como o regular é esquerda, direita, então tem que clicar 2 vezes, depois uma. 2 vezes, depois uma. Já o secreto, eu tenho que rodar ele para direita, depois esquerda. Então, eu tenho que clicar nele uma vez para ele rodar à direita, e o outro tem que clicar 2 vezes para ele rodar à direita. Então, por isso aqui tá 2, 1, porque 2 é a esquerda e 1 é a direita. E aqui tá 1, 2, porque 1 é a esquerda e 2 é a direita. Agora, vocês podem estar se perguntando, mas como ele faz para clicar na esquerda, na direita, depois esquerda, direita e assim por diante? Basicamente, o que eu fiz nesse caso é ter uma lista que chama spin. Essa lista spin é um conceito que eu aprendi na faculdade de lista circular. Pensa que eu tenho uma lista com 2 elementos. O que eu faço para eu pegar o primeiro elemento dessa lista, o segundo, terceiro, quarto, quinto, e quando os elementos dessa lista acabar, eu voltar para o começo? Basicamente tem uma conta que é assim. Pensa que eu tenho uma lista com 5 elementos e eu quero rodar todos os elementos. Então eu vou 0, depois 1, depois 2, 3, 4. E quando chegar no 4, eu quero fazer algo que faça ele voltar para o 0. E assim em diante. Pegando essa lista com 5 elementos, eu tenho que dividir ela pela largura. Se a largura é 5, eu vou fazer assim. Então, 0 dividido, o resto da divisão de 0 por 5 é 0. Por 1 é 1, por 2 é 2, 3 é 3, 4 é 4, 5 é 0, 6 é 1, 7 é 2, 8 é 3, 9 é 4... 10 é 0, e eu posso continuar assim infinitamente. Ou seja, quando ele chegar no número 5, ele vai voltar para o início da lista. E todo número que for divisível por 5, ele vai retornar 0. Se for 10, 0. Se for 15, 0. Agora, se for 16, vai 1. 17, vai 2. Ou seja, sempre quando ele chegar no final da lista, ele volta para o começo. Pode parecer complexo, mas isso é bem simples. Vamos ver como funciona os Fibo. Ele é muito interessante, não dá para entender muito bem como ele faz, porque é muito rápido, mas é legalzinho ficar vendo só eles rodando, o negócio teletransportando na página. Olha aqui como ele faz. Quanto mais ele desce, mais rápido é o pulo dele. Repara aqui, ele muda pouco e o negócio vai lá na frente rapidão, ó. Cara, é muito legal. E agora apareceu Fibonacci Doge está completo. Agora imprima. E se eu clicar em imprimir, eu tenho uma pequena surpresa, que é o cachorro usando um chapéu. Olha isso, deu 256 páginas, mas eu consegui ver o cachorro usando o chapéu. E se eu voltar para o topo da página, eu vou ver que ele tá com o chapéu agora. Isso é algo bem idiota, mas eu achei muito legal. É um pouquinho complexo de chegar nesse nível. Se alguém chegou de maneira legítima, sem roubar, parabéns, mas eu não consegui. Enquanto ele executa de novo, eu só queria falar que eu tenho outro vídeo sobre esse jogo, um vídeo onde eu desvendo ele, eu descubro como ele funciona. Não é um vídeo muito legal, porque eu tento ficar achando maneiras de como zerar ele, mas eu não consegui. Mas é legal que você vê um pouco da maneira que eu pensei para resolver isso sem usar Python, que eu não consegui, mas é uma boa experiência. Se quiser ver esse vídeo, clica no card. E não sai do vídeo ainda, que eu vou mostrar o que eu tenho que fazer para esse chapéu aparecer, porque não basta simplesmente eu completar tudo e o chapéu aparecer. Mas é coisa bem básica, bem simples.
E não esquece, cara, se você gostou, deixa seu like, que isso me ajuda bastante. E interage com o vídeo, cara. É importante isso pra mim, ainda mais esse tipo de vídeo que é mais complexo, exige muito mais de mim. Não dá pra mentir, os outros vídeos que eu gravo é bem mais fácil. Mas se você gostou, se você quer mais desses vídeos, me apoia, cara, porque é algo bem complexo. Bom, eu voltei aqui depois de um tempo e aqui acabou. Ele tá falando pra eu imprimir a tela. E se você ver aqui, o cachorro tá sem chapéu. Basicamente, o que eu tenho que fazer para aparecer o chapéu é clicar no botão de imprimir e você já pode ver que o chapéu apareceu instantaneamente. Isso é bem legal, é algo muito simples, mas que eu acho bem interessante. Então é basicamente isso que você tem que fazer para imprimir. E é claro que eu também criei uma função para fazer essa parte de imprimir. E agora eu vou mostrar o programa inteiro executando. Então se você tá até aqui, cara, eu te amo porque é muito importante para mim, vocês que assistem os vídeos até o final. E vamos ver como esse programa funciona executando até o final. Eu vou diminuir essa tela para ficarmos com a tela inteira. E olha como acontece. Ele abriu o navegador, abriu a página na internet e ele vai rolar a página pro fundo. Ele vai continuar rolando a página assim até pegar 200. Quando ele pegar 200 e poucos, ele vai liberar o large. Ele liberou o large, agora ele tem que pegar 9 larges, e quando ele pegar 9 desses large, desses mais grandes, maiores, ele basicamente tem que selecionar os primos. Ele tá no 5, vamos lá, 6, 7, faltam 2. Quando ele pegar mais 2, ele vai desbloquear os primos. Bem, agora ele vai desbloquear os primos e os arco-íris, e quando ele desbloqueia os arco-íris, ele tem que clicar em todos os primos. E esse número aqui em cima sempre varia, nunca tem um valor certo. Foi 881, então ele tem que pegar 152 primos. Repare que todos os que ele seleciona são primos. É algo muito legal que ele nunca vai errar um número primo. Eu acho isso bem interessante, muito legal. Isso economiza um tempo gigante. E se alguma coisa você não entendeu, tem alguma dúvida de como esse jogo funciona, também tem esse ponto de interrogação aqui, onde o criador do jogo postou no Twitter as regras dele e como você tem que fazer para zerar o jogo. Ele tá em inglês e eu acho que a minha explicação aqui vai ser melhor, porque eu tive muitas dúvidas mesmo com as regras do criador, mas se você entender inglês e for esperto, você consegue entender tudo. Depois que você seleciona os primos, para fazer os primos virarem arco-íris, você libera os secretos, que sempre vão ser 100. Quando você seleciona os 100 secretos, você passa para a próxima etapa. O único difícil do secreto é aquele problema que esses WoW podem aparecer em cima do secreto, e caso isso aconteça, ele tem que redimensionar a página. Mas se tiver em tela cheia, isso é mais difícil de acontecer. Isso foi muito difícil de colocar no código, mas felizmente deu tudo certo. E antes de eu colocar isso, eu frustrei muito porque tinha que ficar tentando muito. Aqui vocês podem ver que ele vai selecionar os regulares. Como tem menos de 1000 é só 14, quando tem 1000 e poucos é uns 15, mas nunca passa de 15. E o secreto, como o secreto é sempre 100, vão ser sempre 10. E se atente para a posição que ele tem que rolar, que é esquerda, esquerda, e o outro direita, esquerda, direita. E a última função, clica nesse botão de print e vai mostrar o Dogecoin, só o Doge com o chapéuzinho. E eu achei isso muito legal. Basicamente esse foi o vídeo, deu 119 páginas, cara, muito legal. E aqui lá em cima nós já podemos ver esse Doge de chapéuzinho, que é algo muito legal, cara. Eu gostei muito e eu também espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele deu 35 minutos de gravação, que eu vou editar para dar uns
15 minutos. E é basicamente isso. Eu fiquei horas gravando esse vídeo, mesmo a gravação ficando pequena, eu tive que executar os programas várias vezes, fora o tempo que demorou para fazer esse código. Então eu espero muito que você tenha gostado. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Até amanhã às 6, ou agora mesmo se você quiser ver um desses dois vídeos que está aparecendo na tela. E tchau! Se você assistiu até aqui, cara, tu é demais. Desculpa o meu cachorro.